Num país como o Brasil, que assim como os países africanos, né, destacando aqui talvez a África do Sul, assim como os Estados Unidos, assim como o Caribe, Antilhas, é um país muito marcado pela história da escravidão, todo o contexto da colonização e da escravidão, todo o legado da escravidão na formação da sociedade brasileira. A teologia negra tem um papel fundamental, que é para ajudar o povo negro a entender como a história de Jesus, né, como o sofrimento de Jesus, como o pertencimento de Jesus, pobre num contexto de perseguição, num contexto de fuga, como a história da formação do povo de Deus, um povo que transita pelo exílio, um povo que foi escravizado, um povo que foi liberto por Deus, como que essa história se conecta com a luta do povo negro. A teologia negra ajuda a atualizar que a luta do povo negro continua e que Deus continua presente com essa luta dentro do contexto da periferia, das violências, dos lugares precarizados, do subemprego, da exploração, presente e preocupado com a morte da juventude negra. A teologia negra conecta a história, a vida, a trajetória do povo negro com um Deus libertador, um Deus que muitas vezes é imaginado numa perspectiva branca, o Jesus branco, de olhos claros, de pele clara, mas que no seu contexto histórico e real é um homem não branco. E mais do que um homem não branco, um homem que sofre na pele aquilo que todo o povo negro durante séculos sofreu efetivamente. Eu citaria dois valores principais. Eu acho que um valor é a vida comunitária. A teologia negra, quando ela olha para o deserto, para a trajetória do povo de Deus no deserto, identifica essa história com a diáspora, com a colonização, com a dispersão do povo negro. Quando ela olha para essa história, ela vê que essa história permitiu o povo negro, apesar das suas diferenças culturais, de nacionalidade, se fortalecer a partir da vida comunitária. Essa vida comunitária que está no quilombo, essa vida comunitária que está na favela, essa vida comunitária que está na aldeia. Então, vida comunitária é um valor importante para a teologia negra. E liberdade. Liberdade, ser livre. O homem dotado naturalmente da condição de liberdade, o chamamento de Deus para a liberdade, torna a liberdade um valor ou um dos valores principais para a teologia negra. A teologia negra é a teologia pensada a partir de um povo que viveu e foi estigmatizado pela escravidão. Logo, libertação e liberdade são valores inegociáveis para a teologia negra, porque ela entende que Deus é comprometido com a liberdade. A história e a trajetória do povo de Deus no deserto, ele teve de aprender a viver comunitariamente e ele teve de fazer com que isso acontecesse de maneira que o bem viver alcançasse a todos dentro da vida comunitária. Você não podia ter uma hierarquia como houve no Egito, no contexto da escravização, você não podia ter uma autoridade impositiva, você não podia ter uma vida que fosse pensada apenas num contexto individual e só seu. É bem interessante a gente pensar, por exemplo, que o maná que Deus enviava, né, na história diz isso, que o maná enviado do céu para o povo, ele tinha que ser consumido no dia. Todo dia Deus enviava o maná para o povo. E isso tira a ideia da acumulação. O maná não podia ser acumulado, ele era para ser consumido naquele dia. E ser consumido comunitariamente. Então, o bem viver diz respeito a como esse povo que sai do contexto de escravização construiu uma forma de viver que fosse suficiente para todo mundo. Essa forma de viver que é suficiente para todo mundo é o que está no contexto dos quilombos, por exemplo, né? É preciso uma mentalidade de bem viver para poder viver no quilombo afastado da perspectiva da escravização que foi sofrida na senzala. A perspectiva do bem viver que está presente nos povos indígenas. É necessário uma perspectiva de bem viver para que todos possam partilhar de forma igualitária dos recursos e da vivência, né, com a natureza. Então, a teologia negra, ela extrai da experiência de bem viver da comunidade negra para também fazer uma proposta de bem viver que está para além, que supera a perspectiva racial, que preserva a perspectiva de liberdade e dignidade para que o bem viver possa alcançar todo mundo. E essa fala
reiterada, né, sobre a morte, sobre o genocídio, a morte dos jovens negros, é inclusive uma operação muito eficiente do racismo, né? O racismo nos encurrala numa pauta que é muito pesada, muito triste, né? É a pauta da escravização, é a pauta da morte, é a pauta da violação, é a pauta do genocídio. São pautas muito pesadas que a gente precisa ficar pensando o tempo todo. A gente pensa pouco na vida e mais na sobrevivência. O tempo todo a gente está pensando em como sobreviver, né? E menos como a vida é, ou como que a gente pode construir uma vida. Então, a pauta da morte também é uma imposição e uma eficiência do racismo para a população negra, e em especial para a juventude negra. Se preocupar em se manter vivo e não morrer nas operações, não morrer nas abordagens, não morrer nas revistas, não morrer no encarceramento. A luta para se manter vivo faz com que a pauta da vida não esteja presente. Então, pautar sobre a vida, sobre a criação, sobre a imaginação, sobre a potência, isso também é vencer o racismo estrutural, né? Essa ênfase, né, que Jesus fala o tempo todo de vir para que tenham vida e vida em abundância, é isso que a gente está disputando, a vida em abundância, a vida em plenitude, a vida em plenitude para todo mundo, inclusive, e no contexto do Rio de Janeiro, principalmente para a juventude negra. E isso é atravessado pela dignidade humana, porque é a dignidade humana que está ameaçada. O que a gente está fazendo é situar e encarnar essa condição humana que a dignidade é violada, né? A condição humana cuja dignidade é violada é, sobretudo, da população periférica e negra nas nossas grandes cidades, e em especial para o jovem negro. Então, disputar sobre, lançar luz sobre a importância da dignidade humana, mas essa dignidade humana encarnada, onde ela é violada, é extremamente na nossa luta antirracista, na nossa pauta, né, antirracista. Não basta apenas a gente pensar, inclusive, na dignidade humana. É importante pensar na dignidade humana, dando corpo a essa humanidade cuja dignidade é violada cotidianamente.